Eu acho que tá na hora de você ir dormir. Pode fazer algum relaxamento? Pode? Tá bom, então você vai ficar bem. Primeiro, eu vou começando passando esse negócio, passando essa presilha em você. Agora eu vou cuidar desse trem em você. Pode? Tudo bem. Agora eu vou começando a passar minhas sujeiras em você. E agora por último, uma escovinha pra ir.